Olá, pessoal, estamos juntos aqui mais uma vez. Eu, professora Amanda, professora de Química, com você para estudar Química. Estamos na nossa aula de número 5 e eu espero que, se você gostar da minha aula, você não esqueça de dar o seu like e seguir a nossa página e acionar o sininho de notificação para receber todas as nossas aulas no seu canal do YouTube. Beleza? Na sua conta do YouTube. Fechou? Pessoal, a nossa aula de hoje é sobre característica das misturas. A nossa aula passada foi sobre característica das substâncias. É importantíssimo que, para assistir esta aula, você assista a aula anterior, a aula de número 4. Por quê, professora Amanda? Para entender o que é uma substância e, quando ela deixa de ser uma substância, ela passa a ser uma mistura. Como é a curva de aquecimento, o gráfico de aquecimento de uma substância, para entender o gráfico e a curva de aquecimento de uma mistura. Beleza? Então eu combino isso com você. Você volta lá um pouquinho, assiste minha aula anterior, se você não assistiu, daí você assiste essa aula. Beleza? Vamos começar então. Pessoal, vamos lembrar um pouquinho substância pura, para quem não assistiu minha aula anterior e quer só fazer uma revisão rápida. Substância pura são aquelas que têm propriedades bem definidas. Que propriedades, professora Amanda? Temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, são as principais que eu toco. Por quê? Porque elas são as principais que nós utilizamos e a temperatura de fusão e ebulição que vão estar na curva de aquecimento de uma substância. Professora, como assim propriedades bem definidas? Aquela que não está misturada com nenhuma outra e quando eu for testar sua temperatura de fusão, sua temperatura de ebulição, ela vai estar igual aos valores tabelados. Beleza? Por exemplo, se eu pegar uma amostra de água e eu quero ver se ela está pura, a água que eu compro no mercado, professora Amanda, chamada de água mineral, ela é pura? Não, ela é água mineral. Tem sais minerais lá dentro. Ela não vai ter a temperatura de fusão e ebulição de uma água destilada, como está nessa tabelinha desse quadrinho aí, gente. A água destilada, ela é livre de sais minerais. Ela está somente água. Só tem moléculazinha de H2O lá. Então, ela vai ter o quê? Propriedades definidas da água. Que propriedades são essas? Temperatura de fusão, 0 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 100 graus Celsius. Quando uma substância é pura, olha aqui no gráfico, gente, a sua curva de aquecimento, ela tem dois pontos constantes. Tanto o ponto de fusão, ela fica um tempo sofrendo fusão, um tempo constante. É como se eu colocasse um termômetro na água e eu visse o exato momento que ela passasse do sólido para o líquido. Nesse exato momento, o termômetro parasse em 0 graus, na água estivesse pura. Quando ele para em 0 graus, ele fica a 0 graus, até que toda aquela água passa do sólido para o líquido. Quando toda a água passou para o líquido, aí que o seu termômetro vai continuar aumentando a temperatura. 0,1, 0,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Aí vai chegar no 100. Quando chegar no 100, ela começou a entrar em ebulição. Ela só vai parar, aumentar de 100 para 101, 102, quando toda a água passar para o estado gasoso. Então, ela fica um tempo constante. Isso acontece somente para substâncias puras. Beleza, pessoal? Tá, lembrei substâncias puras. Quando que eu tenho uma mistura? Quando eu junto duas ou mais substâncias. Quando eu tenho duas ou mais substâncias, eu tenho uma mistura. Olha nesse GIF aí, eu tenho água e açúcar ou sal, pode ser. Água e sal de cozinha, água e cloreto de sódio. Quando eu misturo água e cloreto de sódio, eu tenho uma mistura. Quando eu faço essa mistura, a água perde as propriedades bem definidas, não terá mais temperatura de fusão 0, temperatura de ebulição 100. O cloreto de sódio perde suas propriedades bem definidas, não terá mais temperatura de fusão e ebulição bem definidas, passa a ser uma mistura. Entenderam, gente? Quando eu tenho mistura, eu não tenho mais substâncias com propriedades bem definidas. As propriedades vão variar, tanto para mais quanto para menos. Serão variáveis. Beleza? A densidade muda, tudo muda. Não é mais definidas e constantes. Elas vão variar dependendo da mistura que eu fiz ali, que eu formei. Tá. As misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Hétero é diferente. Então, quando eu tenho uma mistura heterogênea, quando eu tenho fases diferentes, quando eu consigo observar duas ou mais fases. Por exemplo, uma mistura de água e óleo. Quando eu olho para um copo e eu coloquei água e óleo, está aqui no meu slide. Eu vejo água e vejo óleo. Eu vejo duas fases diferentes, água e óleo. Fases é cada porção de uma mistura. Cada porção diferente em uma mistura. Se eu estou vendo duas fases, ela é heterogênea, porque ela tem diferente. Hétero é diferente.
que é uma mistura heterogênea, então, pessoal? É aquela que tem fases diferentes, duas ou mais fases diferentes. Água e óleo, por exemplo. Água e areia, por exemplo. Beleza? Agora, homo. Homo é igual, mesmo, igual. Quando eu tenho uma mistura homogênea, quando eu tenho uma única fase, tudo igual. Homo é tudo igual, é mesmo. Água e sal. Pego água, coloco um pouquinho de sal, faço aquela mistura de água e sal. Eu não consigo ver onde está água, onde está o sal, porque está tudo tão misturadinho. Ela é homogênea, tudo igual. Hétero, diferente, duas ou mais fases diferentes. Homo, tudo igual, uma única fase. Fechou? Beleza, professora Amanda, entendi os dois tipos de misturas. O que são fases de uma mistura mesmo, pessoal? Porções de aspecto diferente em uma mistura. Eu tenho aqui um exemplo de uma mistura. Essa mistura na minha frente aqui do meu slide, ela tem quantas porções de aspectos diferentes, heterogêneos? Quantas fases aqui? Uma, duas, três. Três fases. Então, as misturas heterogêneas ou homogêneas podem ser classificadas conforme sua fase. Como as homogêneas só têm uma fase, elas são chamadas de monofásicas, porque elas são com uma fase só. Agora, se ela tem duas fases, ela é chamada de bifásica. Se ela tem três fases, trifásica. Se ela tem quatro fases, polifásica. Se ela tiver cinco fases, também polifásica. Seis fases, polifásica. Depois de quatro fases, pessoal, é tudo polifásica. Beleza? Então, as fases são as porções de aspecto diferente em uma mistura. Uma fase monofásica. As homogêneas são monofásicas. Duas fases, bifásicas. Três fases, trifásicas. 4, 5, 6, 7, não importa, polifásicas. Fechou? Beleza, professora? Continuando. Pessoal, como seria a curva de aquecimento para uma mistura? Nós vimos que as substâncias puras têm curva de aquecimento com dois pontos constantes. Ponto de fusão, constante, e ponto de ebulição. Eu deixei bem claro para vocês. Só tem dois pontos constantes, uma substância pura. Substância química. Mistura deixa de ser substância pura. Passou a ter misturado. Tem impureza ali, está misturada. Ela vai ter pontos de fusão e ebulição constantes? Não. A curva de aquecimento de uma mistura não tem ponto de fusão e ebulição constante. Como a curva de aquecimento dela, pessoal, varia. Ela começa, digamos, a sua fusão em uma temperatura, digamos, de 10 graus, e ela vai passando do sólido para o líquido, aumentando a temperatura. Vai aumentando e vai passando. 11, 12, 13, não tem uma constante de temperatura. Ela vai variando e vai passando do sólido para o líquido. Não há uma constante, há uma variação de temperatura para passar do sólido para o líquido, a fusão de uma mistura. A ebulição, a mesma coisa. Uma mistura entra em ebulição, digamos, água e sal, a 105 graus Celsius. Ela começa a 105 e vai terminar de passar para o estado gasoso a 120. Ela não tem uma constante. Ela vai passando e a temperatura vai variando. Porque para uma mistura, a temperatura de fusão e ebulição não são constantes. Para as misturas comuns, a temperatura de fusão e ebulição não são constantes, elas variam. Logo, para o gráfico de curva de aquecimento, para a curva de aquecimento de uma mistura, eu tenho dois pontos, o de fusão e ebulição, mas eles estão variando. Quanto aumenta a temperatura, vai passando do sólido para o líquido. Vai aumentando a temperatura e passando do líquido para o gasoso. Não há uma constante, professora Amanda. Para misturas comuns, não. Mas eu tenho dois tipos de misturas que querem imitar uma substância pura. Pessoal, prestem bem atenção, porque é neste ponto aqui, dessas duas exceções, que o vestibular cobra de você, que as provas cobram de você, que eu cobro nas minhas provas também e vários professores também. Eu quero saber se você prestou atenção na minha aula e é nesse momento que eu vou saber. Tem dois tipos de misturas que querem imitar uma substância pura. Então, ela vai ter constante em um ponto.
um tipo de mistura vai ter uma constante na fusão e o outro tipo de mistura vai ter uma constante na ebulição. Não os dois ao mesmo tempo, como uma substância pura, porque somente as substâncias puras têm ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Fechou? Tá. Então, eu tenho uma mistura chamada de mistura eutética. Esse primeiro gráfico aqui, gente. Mistura eutética. Repita comigo, mistura eutética. Quando eu vou ter uma mistura eutética, professora Amanda? Quando o ponto de fusão for constante. Temperatura de fusão constante. Não é uma substância pura, professora Amanda? Não, porque a temperatura de ebulição vai ser variável. Então, só a fusão é constante. Quando o ponto de fusão é constante e a temperatura de ebulição é variável, essa mistura é uma mistura eutética, é uma mistura diferenciada que ela quer imitar uma substância pura. E ela imita onde? No ponto de fusão. O seu ponto de fusão é constante, mas o seu ponto de ebulição é variável. Beleza eutética? Nas misturas eutéticas, o ponto de fusão é constante, professora Amanda. Captei a mensagem. E nas misturas azeotrópicas, olhem para o meu slide. Nas misturas azeotrópicas, o ponto de fusão é variável e o ponto de ebulição é constante. O ponto de fusão varia, mas o ponto de ebulição é constante. Quando eu vou ter uma mistura azeotrópica? Quando o ponto de ebulição for constante, mas o de fusão é variável, por isso é uma mistura. Se fosse o ponto de fusão e ebulição constante, professora Amanda, a gente vai perguntar de novo. Se fosse fusão e ebulição constante, seria uma mistura, pessoal? Não, seria uma substância pura. As misturas têm ponto de fusão e ebulição variáveis. Agora eu tenho duas exceções. Misturas eutéticas têm ponto de fusão constante e ebulição variável. E mistura azeotrópica, ponto de fusão variável e ponto de ebulição constante. Entendemos? Sim, professora, entendemos. Vamos então para um exercício só para a gente ficar craque nisso? Beleza. Deixa eu tirar só meu rostinho lindo da frente de vocês aqui e vou aumentar aqui também. Vamos para um exercício. Ops! Professora, quer ficar muito grande, né, gatinha? Vamos aqui, vamos aqui. Exercício de número 1. Vamos juntos, pessoal. Vamos aqui. Num experimento, um estudante verificou ser a mesma a temperatura de fusão de várias amostras de um mesmo material no estado sólido. E também que essa temperatura se manteve constante até a fusão completa. Então, o que ele disse? Que esse material tem fusão constante. Considere que o material sólido tenha sido classificado como substância pura simples. Perfeito, pode ser substância pura simples, sim. Substância pura composta? Pode ser também, porque substância pura tem fusão constante. Qualquer uma substância pura. Mistura homogênea eutética? Qualquer mistura eutética. Pode ser homogênea ou heterogênea. Sendo eutética, tem o que constante? Vou até voltar meu slide, gente. Se for eutética, o que é constante? Fusão. Ele disse o que no exercício? Que a fusão era constante. Pode ser uma mistura eutética? Pode. Aí ele disse no número 5, mistura heterogênea? Não. Por quê? Ele não falou se ela era eutética, se ela era azeotrópica, não falou nada, falou só mistura heterogênea, quer dizer, uma mistura comum. Mistura comum é tudo variável, fusão e ebulição é variável. Então, número 5 não pode ser. Das classificações acima, quais estão erradas? As 5. As 5 não é número 4, gente, aqui, perdão. Não dá para ver direito no slide, mas é 1, 2, 3 e 4. A 4 é uma mistura heterogênea que não pode ser. Então, pode ser uma mistura. Pode ser uma substância pura? Pode, simples. Uma pura composta? Pode. Qualquer pura tem fusão e ebulição constante. Ele diz que a fusão é constante. E uma eutética? Eutética tem fusão constante. Pode ser uma eutética. Não pode ser uma mistura heterogênea, porque ele não disse que ela é eutética. Mistura heterogênea não tem fusão constante, é tudo variável. Porque ele diz que é só uma mistura normal, né? Mistura normal é tudo variável. Então, ela não pode ser fusão constante. Fechou? Pessoal, muito obrigada pela aula, por terem estado comigo aqui. Se você gostou da minha aula, entendeu tudo,
dê seu like e até a minha próxima aula, se Deus quiser. Um grande beijo no coração de vocês e tamo junto para a minha próxima aula.